Olá, meus queridos cineimaginários, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Chegamos ao fim de outra série do universo Marvel, Miss Marvel. Mas se você é novo por aqui, por favor, não deixe de se inscrever no canal, acione o sininho pra receber a notificação de vídeo novo e, claro, curta o vídeo. Era uma série que eu já tava um pouco com o pé atrás quando saiu o primeiro trailer. Porque, bom, o que todo mundo tava dizendo é... eles mudaram os poderes da Kamala Khan. E pra mim isso era um problema porque... sabe quando os poderes do personagem são tão... Você liga tanto eles àquela figura que se torna parte do que faz aquele personagem funcionar? Pra mim, Kamala Khan se aplica a isso. Pra quem não sabe, nos quadrinhos ela tem a capacidade de controlar toda a sua estrutura, toda a sua massa. Ela pode se esticar, ela pode aumentar de tamanho, ela pode até mesmo mudar de rosto. Tanto é que a última cena da série fez uma brincadeirinha com quando a Kamala Khan se transformou na sua heroína Capitã Marvel. Mas calma, vamos falar daquela cena logo logo. Infelizmente foi uma série, talvez a série que eu tenha tido mais problemas desde WandaVision, desde que a gente começou a ter essas séries no Disney Plus. Mas eu quero começar falando sobre os pontos positivos. Em primeiríssimo lugar, a Iman Vellani como a Kamala Khan foi um grande acerto e um grande achado da Marvel Studios. Se há um departamento da Marvel que pra mim não decai, é o departamento de casting. Eles podem pegar um ator classe A ou um ator que... ou alguém que tá começando a atuar como a Iman Vellani e falar, não, essa é a pessoa certa pra esse papel. Ela é muito energética, carismática, fofa, é fácil alguém que eu acompanharia em novas aventuras pelo universo Marvel. E eu acho que o acerto no casting não para nela, eu acho que no geral, a maior parte do elenco aqui funciona muito bem. O Bruno, o melhor amigo dela. Cara, até o Karim, na pouca interação que ele teve com a Kamala Khan, ele funcionou muito bem, o Adaga Vermelha. A família da Kamala Khan, os pais dela, o irmão dela. Por mais que eu vá dizer depois os meus problemas, eu acho que eles funcionam muito bem. E principalmente os dois primeiros episódios foram os mais fortes, tanto é que a pontuação da série no Rotten Tomatoes ficou altíssima quando os críticos assistiram aos dois primeiros episódios. Eles tinham os diretores de Bad Boys para Sempre. Eu lembro de ter falado na época no meu vídeo o quanto eu queria ver eles fazendo mais coisas de ação. Gosto muito de como eles trabalham a câmera e com toda certeza foi um dos pontos principais nos dois primeiros episódios. Era uma coisa que me lembrava muito os filmes do Edgar Wright ou Homem-Aranha no Aranhaverso, tanto é que eles falam que sim, Homem-Aranha no Aranhaverso foi uma das inspirações e fica bem claro. O problema é quando a gente vai chegando no terceiro episódio. Dali pra frente eu percebi um padrão. E esse padrão foi o que pra mim não ajudou essa série. Sim, Marvel quer diversidade. Eles já têm falado isso há anos e eles estão tentando promover isso. E sim, Kamala Khan é uma excelente personagem pra você propagar essa mensagem. Eu entendo que a equipe por trás da série tenha se envolvido tanto e que quisesse compartilhar da cultura desse país com o resto do mundo, mas a questão é que quem eu vou seguir no universo Marvel no futuro não vai ser a história do Paquistão, é a Kamala Khan. E por um bom período dessa série, ela só senta e assiste a história acontecer na frente dela. Ela não é uma personagem muito ativa. Ela não precisa ir atrás das coisas, ela não precisa fazer muita coisa porque as coisas vêm atrás dela. Eu acho que uma das pouquíssimas vezes em que a personagem foi atrás de fazer alguma coisa como heroína foi no segundo episódio, quando ela salva aquele garotinho que tá pra cair. Mas dali pra frente, o que acontece? Ela precisa entender o que são os clandestinos, não precisa se preocupar, porque eles virão até você. Ela precisa descobrir mais sobre o bracelete. Opa, temos uma visão que manda ela ir pra Karate. Ela chega em Karate, mas o que fazer? Não precisa se preocupar, porque os Adagas Vermelhas já acharam ela e, na verdade, a série nem explica muito bem como eles fizeram isso. Eles só dizem que eles sentiram o Nur. Eles têm poderes, então eles nunca explicam muito bem o que isso significa. Como entender a história por trás do bracelete e o que aconteceu com a tataravó dela? Não se preocupe, porque com uma adagada mágica a gente vai ativar um poder que a gente nem sabia que esse bracelete tinha pra mandar Kamala Khan pro passado e alterar a história da sua família. Mais ou menos, né? No fim das contas sempre foi ela quem salvou a sua avó. Então o problema pra mim da série é isso. Ele tá tão preocupado em promover a história por trás do bracelete, a história do Paquistão, que a Kamala não tem o que fazer a não ser sentar e esperar a vez dela. Sem falar que eu mencionei como eu achei que no geral o elenco foi muito bem escolhido. E aí a gente sente na quebra de ritmo a partir do terceiro episódio
o elenco sendo desperdiçado. A gente tem essa química maravilhosa da Kamala com o Bruno, só que aí por uns 2 ou 3 episódios eles nem interagem mais. O mesmo se aplica à família da Kamala Khan, com exceção da mãe dela. A interação dela com a Daga Vermelha, com o Karim, é muito boa, mas também só acontece por uns 2 episódios. O Kamran, né, pra ser um personagem importante, mas a gente só desenvolve o relacionamento dele com a Kamala Khan por 1 episódio e meio, e aí a série esquece dele praticamente até o final. Então assim, temos um bom elenco que não está sendo bem trabalhado. Quer saber quando os elementos da cultura paquistanesa funcionaram pra mim? Quando eles surgem naturalmente na história. Quando a gente vê a Kamala Khan indo com a sua mãe pra ajudar a fazer as compras pro casamento. Quando a gente vê as celebrações, as festas que envolvem o casamento do irmão dela. Quando elas fluem dentro da história e não são o foco, uma história rica. Sem falar que o meu outro grandíssimo problema, na verdade eu tava com uma dúvida até o último episódio sobre o bracelete. Porque logo quando o trailer foi lançado, surgiu-se aquela teoria de que esse bracelete seria, na verdade, um dos Nega Bands, que são esses braceletes quânticos, assim, esses braceletes da zona negativa. E eu acredito que essa teoria tenha se confirmado no último episódio, quando a gente vê a Kamala Khan sendo teletransportada para algum lugar e no lugar dela surge a Carol Danvers. Nos quadrinhos, o Capitão Marvel original, né, o Marvel, recebeu esses braceletes, passaram pelas mãos de vários personagens e os poderes envolvendo eles são bem semelhantes ao que a gente viu a Kamala utilizar na série. Mas aí é que está o meu problema. Se o bracelete era a forma de trazer a Kamala Khan para The Marvels, não é? O próximo filme da Capitã Marvel que vai trazer ela, a Kamala Khan e a Monica Rambeau. Então você desperdiçou a oportunidade de explorar a personagem, explorar os poderes dela de verdade, e explorar ela e as pessoas ao redor dela, porque você tinha um bracelete a explorar para um filme futuro. Imaginem o seguinte, imaginem que a gente não precisa dizer que a Kamala Khan é uma inumana, porque nos quadrinhos ela é uma inumana, nos quadrinhos ela esbarra no terrogênio e acaba ativando o seu gene inumano e ganha os seus poderes. O último episódio já revela que ela é uma mutante. Calma que eu vou falar nisso depois, calma. Imagine alguém que tem a capacidade de alterar o seu corpo, de crescer, de mudar o seu rosto numa menina de 16 anos. E imagine que talvez o Kamran também descobrisse que ele fosse um mutante e a gente desenvolvesse o relacionamento dos dois até o momento em que um lado começa a desandar sobre como eu devo usar os meus poderes. Sem falar que se você quer explorar a cultura paquistanesa, eles mostraram que no primeiro, segundo episódio, toda a questão de... Tem uma cena envolvendo a Kamala indo numa loja de roupas pro casamento do irmão dela, em que a mãe e uma mulher estão conversando sobre essa garota que decidiu não se casar porque ela queria se descobrir. Vamos imaginar que a Kamala Khan, querendo ser uma super-heroína, fosse tabu. Porque ela, coitada, queria ir numa convenção no primeiro episódio e a roupa da Capitã Marvel era considerada muito reveladora. Então imagine justamente isso. Assim como nos quadrinhos, ela quer ser como a Capitã Marvel, mas se tornar uma heroína iria contra algumas coisas da cultura dela, contra a visão dos pais dela. Isso teria sido muito interessante, mas ao que parece o bracelete veio antes de tudo. E porque a gente tinha que explorar um bracelete provavelmente para um filme futuro, uma ótima personagem acabou bem desperdiçada. Mais uma vez, eu acho que a Iman Vellani é incrível nesse papel e eu estou doida pra ver ela em outros projetos da Marvel. Mas a Kamala Khan como personagem, ela foi apenas uma espectadora. As pessoas param tudo pra explicar as coisas pra ela, as coisas são levadas pra ela. Então assim, os 2 primeiros episódios foi onde eu vi a personagem ser mais ativa. E daí pra frente o bracelete era o que mais importava. E falando rapidinho sobre vilões, os clandestinos e a Nadima não poderiam ser vilões mais esquecíveis e básicos. Sem falar que eles só são os vilões da série até uma determinada altura. Porque de repente no último episódio aquela agente do controle de danos assume tudo e decide tomar todas as decisões erradas só porque a gente precisa de um antagonista. Ok, vamos ao que foi revelado no final aqui. Sim, Kamala Khan é oficialmente uma mutante. Temos a primeira mutante confirmada do universo Marvel. Meu povo, os X-Men estão chegando, assim, estão chegando entre aspas. Vamos ter que... Eu acredito que a gente vai começar a ver um por um aparecendo em próximos projetos, não é? Há muitos rumores sobre o Wolverine, de como há anos o Kevin Feige já tava doido pra pegar o Wolverine, pra botar o Wolverine no universo Marvel, mas os X-Men mesmo, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho pra gente ver a equipe junta. Eu só quero entender qual vai ser a explicação que a Marvel vai trazer de por que os mutantes só apareceram agora. E aquela cena pós-créditos, ok. Como eu mencionei, o bracelete da Kamala Khan
ao que tudo indica, é um bracelete da zona negativa. Então o que eu presumo é que a Carol Danvers estava no local onde o outro bracelete estava, porque sim, são dois. Eu fiquei me perguntando se a gente veria os dois ao longo da série. Então a pobre coitada foi sugada pra Deus sabe onde a Carol Danvers estava, e a Carol Danvers foi parar no quarto dela. Então a gente já tem aí o gancho pra como a Kamala Khan vai entrar na história de The Marvels. E pra onde esses braceletes vão, né? Porque, enfim, fica subtendido de que, os braceletes dão poder a ela, mas ela já tem algo dentro de si. E talvez sim, a gente possa ver os poderes da Kamala Khan como eles são nos quadrinhos no futuro. Eu torço, porque pra mim não usar eles nessa série já foi um baita desperdício. Mas eu gosto como alguns elementos da personagem Miss Marvel se tornaram mais próprios da Kamala e não derivados da Capitã Marvel. O símbolo do uniforme dela vir do colar quebrado, que tem o nome dela em árabe, ou o nome dela, Miss Marvel, ser também derivado do próprio nome Kamala, que significa Marvel. Esses são alguns dos elementos que tornaram a Kamala Khan uma personagem um pouco mais independente e não tão derivada de outra. E aí a pergunta que eu sempre faço, valeu a pena? Fase 4 continua me preocupando, continua parecendo muito bagunçada e sem foco. Há elementos que foram apresentados que dá pra ter uma noção de pra onde as coisas estão indo. Mas a Marvel tá apontando ultimamente pra tantas direções que eu me sinto muito perdida. Não se trata de suas teorias não deram em nada. Não é isso. A Marvel está colocando mais e mais títulos do que nunca. Pra vocês terem noção, nós temos o quê? 1 ano e meio desde que a fase 4 começou, e a gente já tem mais títulos do que as fases 1 e 2 juntas. Eu quero tentar ter um pouco mais de paciência pra ver se até o fim do ano a gente descobre pra onde a gente está indo, porque com 2 anos a gente não saber, aí vai ser problema. E é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou de Miss Marvel, se você já terminou de assistir. Mais uma vez, se você é novo por aqui, por favor, se inscreva no canal, clique no sininho pra receber a notificação de vídeo novo e, claro, curta o vídeo. E me acompanha aí nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram pra conferir mais críticas, reactions e novidades do mundo do cinema e streaming. Tchau, tchau.